casa, que sejam todos bem-vindos, aqueles que estão assistindo pela página do Facebook da Música Municipal de Peruíbe. É com grande alegria que teremos novamente mais um tema relacionado à Páscoa. Então hoje nós teremos a Aline Castellari, que irá nos levar à reflexão sobre o despertar para a responsabilidade espiritual. Então nós teremos primeiramente a harmonização musical com o Elson Camille, logo na sequência nós teremos a prece inicial e depois a Aline vem nos trazer as suas reflexões, todo o aprendizado. Bom, então eu vou passar primeiro para o Elson, depois a gente já faz a prece inicial.
Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, seja de forma presencial ou online. E pedimos, Pai, para que abençoe este momento, que estejamos realmente de corações abertos, com a mente aqui, no agora, ouvindo, refletindo, para que possamos calar fundo dentro dos nossos corações mais este aprendizado sobre o nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu passo a palavra agora para mim. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho da presença, para que nós possamos estudar juntos. Boa noite aos que estão nos assistindo de casa. Não esqueça de colocar o seu copinho de água do lado aí de você, para que possa ser frutificada durante as orações. Que a paz e a alegria seja para todos e na casa de todos. Vamos então continuar nosso tema do mês, que é a Páscoa. E aí a gente vai falar hoje de responsabilidade. O
que será que é responsabilidade? E eu quero começar com uma pergunta. Olha bem para a foto. Opa. Você é uma pessoa responsável? O que significa responsabilidade espiritual? Olha essa foto. Olha a responsabilidade desses dois aqui. Qual é a responsabilidade de uma criança? A criança já tem responsabilidade? Adolescente já tem responsabilidade? E quando a gente fica adulto? Será que você já ouviu essas frases aqui? Ah, quando a gente fica adulto, aí que vem as responsabilidades. Ou então essa aqui, ó. A mediunidade traz grandes responsabilidades. E aí a gente pensa assim, nossa, é só quando a gente fica adulta que vem a responsabilidade? Será? A mediunidade traz grandes responsabilidades. A gente está falando aqui, só para definir, da mediunidade ostensiva, aquela mais evidente. E quem não tem uma mediunidade tão evidente assim, ou não trabalha tão diretamente com a mediunidade, às vezes nem é espírita. A pessoa não tem essa responsabilidade toda? O médium tem mais responsabilidade? Que responsabilidade é essa? Será que todo médium tem? Assuma a responsabilidade pelos seus erros. Ó, frases que a gente ouve desde pequenininho. Ou coloque a culpa no Mercúrio retrógrado. É mais fácil, não é? Quando o Mercúrio está retrógrado, tudo acontece. Todo mundo, tudo que dá errado é culpa do planeta. Não é verdade? Por que a gente está fazendo essas perguntas? No livro Os Mensageiros, do André Luiz, aquele que é o segundo livro, que tem até o filme também, Depois do Nosso Lar, é um livro onde o André Luiz ele vai estudar os médiuns, ou seja, os mensageiros, que vão reencarnar para exercer essa mediunidade evidente que a gente está falando. Lembram desse livro? Então, ó, eles vão reencarnar e antes disso eles estão lá em nosso lar fazendo o quê? Sendo preparados, assistindo palestras, fazendo um estudo de si mesmos. E o André Luiz, no livro, ele começa a acompanhar essa preparação e quando eles vão reencarnar, o André Luiz vem para acompanhar alguns casos de médiuns que estão vindo e alguns que já vieram, que já são adultos e vão começar essa mediunidade, esse trabalho. E aí, no comecinho do livro, tem uma coisa que o ministro Telésforo, o nome grego, ele fala que casa muito bem com o nosso estudo de hoje sobre responsabilidade. Ele fala assim, ó, a causa geral dos desastres, ó, não é nem uma quedinha, não é nem um erro, um mais ou menos, não, ó. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade. A maioria que volta como médium fracassa. São pouquíssimos que, segundo o livro, voltam e cumpriram a tarefa. E aí o Telésforo explica por quê. Não tem noção de responsabilidade. E a recordação do dever a cumprir. Desculpa que ficou meio cavaladinho aqui. Por que a gente volta e esquece o que a gente tinha que cumprir? Por que a gente não tem noção do que é responsabilidade? Como que a gente faz para ter essa noção, para a nossa reencarnação também não ser um desastre? Tá vendo? Ó, será que a gente vai estar nessas estatísticas? A gente, ó, não é falta de preparação. Eles foram preparados, estudaram, ficaram um tempo, anos às vezes, no nosso lar e voltam e caem desastrosamente. Eu estou chamando a atenção para a palavra que o ministro usa. Tá vendo? Não é qualquer queda, é uma queda grande. Por causa da responsabilidade. E aí que entra hoje o nosso estudo, para a gente poder daqui em diante não ter essa queda desastrosa. Para a gente poder assumir as nossas responsabilidades, primeiro saber o que é. Nossa, será que eu sei mesmo o que é? Será que eu realmente sou responsável? Lembra, o sábio, ele questiona-se. O tolo que acha que tem certeza de tudo. Então vamos questionar se a nossa noção de responsabilidade, se ela está correta. E o que a gente pode fazer para poder assumir cada vez mais responsabilidades sem que seja um peso. E quando a gente fala essa palavra, parece que é obrigação, que é peso, que é pagar boleto. Não é isso que a gente está falando. A responsabilidade, assim como tudo, tem que ser leve. Lembra, meu jugo é leve, o peso é suave.
Então, a responsabilidade com o amor, a mediunidade com o amor, ela é trabalho, ela é dificuldade, mas ela é leve, ela não é um peso, ela não é uma coisa que nos sufoca. E é isso que a gente quer tirar. Esquece a noção de que responsabilidade é ruim. Ah, é melhor ser criança que não tem responsabilidade. É outra frase que a gente ouve. Não. Quanto mais responsabilidade, também mais liberdade. A criança é restrita. Por isso também que ela não tem a mesma responsabilidade de um adulto. E aí, o que é responsabilidade? Eu fui perguntar para uma das pessoas mais responsáveis de todas e que ajudou o Chico a ser disciplinado. O Emmanuel. E o Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele fala assim, ó: a responsabilidade é o dever moral e pessoal, indissociável do livre-arbítrio. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo do Sede Perfeitos que é o dever. E fala também de responsabilidade. De onde viemos, quem somos, qual é o nosso papel. Então, quando a gente fala de dever moral, agora a gente vai falar de papéis. E quando a gente olha o mundo, quando a gente olha os nossos irmãos de caminhada, não parece, até mesmo na nossa família, que os papéis estão bagunçados? Como que a gente vai ser uma mãe responsável se eu não sei exatamente qual o papel de uma mãe? Se o papel de uma mãe está tão bagunçado, com o papel de uma amiga, com o papel de uma irmã, com o papel de um pai que às vezes está ausente, está vendo? Uma bagunça às vezes de papéis que a gente não sabe, se perde nas nossas responsabilidades. Então esse dever moral é aquilo que o que eu devo executar na vida. Eu me comprometer com as minhas atitudes, com aquilo que a vida me proporciona como papel. E por que é pessoal? Porque as minhas responsabilidades não é espiritual, a gente vai falar dela já. O Emmanuel vai dar também a definição de responsabilidade espiritual, que é um pouco mais ampla. Os meus papéis são diferentes dos papéis de cada um aqui. Às vezes eu não posso não ter o papel de mãe, às vezes eu tenho o papel numa determinada profissão, você tem o papel em outra determinada profissão. Então tá vendo, ó, o meu papel muitas vezes como médico, advogada, ou balconista, ou comerciante é o seu papel é outro. O meu papel na família, o papel na sociedade, o papel no centro espírita. Tá vendo? Quais as responsabilidades aqui no centro espírita? Então a gente vai falar, ó, dos nossos deveres, aquilo que a vida nos chama ao trabalho. E é pessoal. Ah, mas olha o outro. Muitas pessoas falam do Chico. O Chico não tinha muitas responsabilidades. Não era responsabilidade o dia inteiro. Às vezes a pessoa quer ter a mediunidade do Chico, o que é louvável. É uma coisa que nós vamos conquistar. Mas com essa mediunidade, é uma maior consciência, vai trazer mais responsabilidades. E se a gente não olhar a responsabilidade de uma maneira leve, pode pesar. E aí compromete o nosso trabalho. E aí vira obrigação. Então, em vez de ser um dever moral, que eu vou dar exemplos, vira um trabalho arrastado. E é isso que não pode ser. E Emmanuel, ele diferencia a responsabilidade espiritual dessas responsabilidades que eu falei, de mãe, de pai, de irmã. Responsabilidade espiritual é a consciência de que nós somos seres espirituais em evolução e que nossas escolhas, pensamentos, resoluções têm consequências que vão além dessa vida. Então você fez a escolha de agora estar aqui conosco estudando esse tema. Essa escolha vai refletir não só aqui na sua reencarnação, mas depois dela. Você tem pensamentos agora que podem estar sobre o tema, podem estar em outro assunto. O seu pensamento é livre, ele é seu. Mas esse pensamento que você está agora, ele vai irradiar primeiro aqui, todo mundo vai sentir, pode ajudar ou não, e vai ter consequências. As suas ações e as suas omissões. Veja, a gente também é responsável quando a gente se omite. E isso também vão ter consequências. Só que essas consequências não são aqui apenas nessa experiência de vida. São para além da nossa vida.
E o que tudo isso tem a ver com a Páscoa? Primeiro, não posso nem falar responsável, porque nessa definição a gente pode dar para Jesus. Mas Jesus, ele levou tudo. Todas as virtudes em Jesus, elas estão extremadas. Inclusive, a responsabilidade ao ponto de cumprir o seu papel, cumprir tudo aquilo que estava escrito, que foi proposto até a ressurreição, até a cruz. E para nos lembrar que nós somos seres espirituais através da Páscoa, da ressurreição. A Páscoa é a passagem da inconsciência para a consciência. Os animais têm responsabilidade? O que vocês acham? Eles vão ter deveres, mas é pelo instinto, uma coisa muito rudimentar. Eles não têm a consciência que nós temos. Mas se a gente pensar num passarinho, por exemplo, como eu mostrei no começo, um passarinho como esse, eu vou falar dele. Veja, quando ele tem filhotes, ou antes de ter filhotes, quando ele ainda vai acasalar, o que ele começa a fazer? Ele sabe qual é o dever dele. Ele começa a construir um ninho. Depois que constrói o ninho, ele vai, namora, e aí sim ele tem os filhotes. E aí qual o dever dele? Alimentar os filhotes. Veja como um passarinho tem rudimentos daquilo que é o seu papel. Ele sabe o que ele precisa fazer. Ele não tem os filhotes e abandona. Ele não vai lá e coloca o ninho os ovinhos em qualquer lugar. Tá vendo? Ó, ele tem rudimentos de o que a gente pode chamar depois de uma responsabilidade, só que ainda não é consciente, ele ainda não tem essa consciência. Da acomodação, então a passagem da acomodação para a transformação. Muitas vezes, principalmente nas omissões, a gente deixa de ser a gente mesmo, de fazer o certo, porque a gente está acomodado, porque aquilo pode nos comprometer. E da ignorância para a responsabilidade. E aí, a gente vai falar assim, nossa, mas como que eu faço para ter mais consciência e com isso fazer com que a responsabilidade não me pese? Eu já dei palestras em alguns lugares mais distantes, como São Paulo, em outras cidades da Baixada. E aí, mais de uma vez, eu já tive a oportunidade de ouvir principalmente em São Paulo, eu me lembro de uma moça, que ela falava assim, que ela tinha um pouco de medo de ter tarefas mais complicadas no centro espírita. Então, o que ela gostava de fazer? Ela gostava de ir no centro espírita e contribuir com o que ela achava mais simples no conceito dela. Mas não era simples. Por exemplo, colocar os copinhos de água para fluidificar, ajudar na biblioteca. Ela fugia do passe, fugia de trabalhar no trabalho mediúnico, apesar de ter uma mediunidade mais evidente. Ela fugia desses trabalhos. Não porque ela não tivesse competência. Mas aí ela me falou, e ela era muito bacana. Só que aí ela me falou que ela tinha medo, porque quanto mais ela se envolvesse nesses trabalhos, mais ela ia saber, mais consciência ela ia ter, mais ela ia ter que estudar, e aí ela ia ter que se comprometer mais. E aí ela ia ter mais responsabilidade. Então tá vendo como no caso dela, ela tinha medo da responsabilidade. E não é pra gente ter medo da responsabilidade. De novo, não é uma coisa ruim. E aí, numa outra casa da Baixada Santista, houve um rapaz que falava para mim que ele não lia, ele não gostava de ler, porque ele sabia que quanto as palavras, olha como distorce às vezes a palavra de Jesus, ao que mais sabe, mais será exigido. E ele preferia não saber. Só que aí, isso funciona? Então ele está isento, é só não estudar, que aí então ele não tem responsabilidade, aí ele está isento. Essa moça, tá vendo? É só não trabalhar naquilo que é mais sério, que eu preciso estudar mais, que eu também estou isenta. Olha essa pergunta do Kardec, no Livro dos Espíritos. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, ponto. O conhecimento não vem só dos livros. O aprendizado e esse conscientizar-se não vem só quando a gente busca. Vem de tudo. E aí Emmanuel fala assim, a ignorância não exime o homem da responsabilidade que lhe cabe nos atos da vida, porquanto, se ainda não possui conhecimento, já dispõe da consciência
que lhe indica o caminho do bem. Emmanuel cita o Kardec. Ele fala assim: todos nós temos a consciência dada por Deus de distinguir o bem do mal. Então todos nós, desde que a gente é criado, temos responsabilidades. Nós somos feitos com responsabilidade e com livre-arbítrio. Porque nós vamos ter os nossos atos, devemos nos responsabilizar e responder por eles. E aí vamos ter o plantio e a colheita. Então veja, o Emmanuel chama isso de ignorância cultivada. Tem a ignorância simples, está tudo no livro Justiça Divina. A ignorância simples é aquela que eu ainda não tive acesso a conhecimento porque eu não tive oportunidade, porque ele ainda não está disponível para mim. A ignorância cultivada não. É aquela que eu já tenho conhecimento, já posso ter conhecimento, já posso ter acesso, só que eu fecho os olhos, os ouvidos, porque eu não quero ter trabalho. E aí Emmanuel chama isso de ignorância cultivada. E ele explica que todas as experiências que a gente passa são aprendizados. Todas as dores, todas as alegrias são um cabedal de conhecimento. O conhecimento não está só nos livros, está durante toda a vida. Uma palestra é conhecimento, um programa de TV é conhecimento, tudo é conhecimento. E tudo vai agregando a nossa consciência ao nosso eu. E aí a gente pode usar isso baseado também na nossa consciência de bem e de mal, que Deus deu a todos. Ah, mas eu gosto de falar isso. Aline, o que é certo para um, nem sempre é certo para o outro. Ah, o que é bom para um, nem sempre é bom para o outro. E aí eu gosto sempre de falar isso. Às vezes a gente se perde tanto, e por causa das nossas diferenças de estado evolutivo, a gente tem consciências diferentes do bem e do mal. Mas será que o bem é sempre o mesmo e o mal é sempre o mesmo? E que é a gente que precisa ir se conscientizando cada vez mais? Porque tudo na vida tem parâmetro. Se você for construir uma ponte, não segue os parâmetros para você ver se a ponte não cai. Se você for fazer uma transição financeira, não segue determinados parâmetros para ver se você não perde dinheiro. Aí bem na parte moral não tem parâmetro? Tem, o Evangelho. Se a gente está na dúvida qual é o parâmetro, se a gente não está conseguindo ouvir a nossa consciência, não sabe que decisão tomar, não se preocupe. Para ajudar, tem o Evangelho sempre. A gente sempre tem acesso ao conhecimento quando a gente busca. Desde que a gente não tenha essa ignorância cultivada. Emmanuel trabalha muito a ideia na Páscoa de que Cristo não veio nos salvar. Ele veio nos ensinar a nos salvar. Ele veio nos mostrar essa noção, inclusive, de responsabilidade por nós e pelos outros. E aí eu faço outra pergunta: qual é o seu papel hoje no mundo? O que a vida está te chamando hoje a exercer? O que a vida está te pedindo para você assumir os seus atos e não fingir que você não está vendo que está errado, ou deixando as situações passarem, ou deixando de cumprir às vezes um papel que é seu? Como essa moça que eu falei, tá vendo? Já tinha competência, era uma boa pessoa e tinha medo da responsabilidade de, por exemplo, aprender mais sobre o passe e doar um pouquinho mais de energia. Então, às vezes, será que a vida não está te chamando a um pouquinho mais? Que você já tem o talento e você está fugindo com medo, uma noção errada de responsabilidade? Como se fosse um bicho? Como se o trabalho fosse ruim? Como a maioria das pessoas que só fica feliz na sexta, no sábado e no domingo? Olha só, o mecanismo da fuga e como a gente cultiva a ignorância. Esse nosso irmão, Pilatos, é um exemplo dessa ignorância cultivada. Pilatos, olha só o que estava acontecendo. Cristo estava sendo julgado. Pilatos não sabia que ele era inocente? Tinha argumentos para condenar Jesus? Pilatos encontrou, ele mesmo fala nos evangelhos: eu não vejo motivo para condenar esse homem. Pilatos era o governador da Judéia na época, e ele que estava sendo chamado a exercer papel naquela época de inocentar ou então de condenar. Só que se ele condenasse, ele sabia que Jesus era inocente, ele ia estar fazendo um favor ao povo, mas ele sabe, ao povo e aos fariseus.
Só que ele sabia que Jesus era inocente, então ele trairia a própria consciência. Agora, se ele não condenasse, ele teria um baita de um problema com os fariseus. Então a posição política dele estava em jogo, o poder dele como governador, inclusive com Roma. A decisão que ele tomasse, sendo boa, inocentando ou não, ele ia se comprometer. Mas ele sabia o que fazer. Ele fez? Não. Ele transferiu a responsabilidade. Sabia que estava errado, sabia que Jesus era inocente, sabia, mas porque ia interferir na sua posição, no seu poder, ele preferiu lavar as mãos e transferir a responsabilidade. É um exemplo grande, mas eu posso dar um exemplo menor agora. A gente não precisa ser Pilatos e estar como governador para a gente ter essas provas na nossa vida. Eu tenho uma amiga muito próxima, muito querida. Ela trabalhava numa loja de perfumes. E aí ela disse que chegou uma senhora para comprar um perfume numa data e passou com outro vendedor. Os vendedores revezavam. Cada cliente que entrava era a vez de um vendedor. Geralmente quem ganha comissão é assim. E aí, na mesma semana, essa senhora voltou de novo e comprou outro perfume. Na semana seguinte, a senhora voltou de novo e aí era a vez dessa amiga atendê-la e vender o perfume. Então a senhora já tinha voltado 3 vezes e só na terceira a minha amiga foi atender essa senhora. E aí eu falei, opa, agora é minha vez de ganhar a minha comissão. E aí, mas ela achou estranho que a senhora voltou 2 vezes na mesma semana e depois, na outra semana, para passar com ela. Nossa, 3 vezes numa loja de perfumes? Aí ela perguntou, então ela me contando. Nossa, eu perguntei para ela se ela estava presenteando a família, né? Que ela tinha voltado outras vezes, se ela queria fazer o cadastro da loja. Aí a senhora me contou que ela tinha uma compulsão por compras e que ela não conseguia conter e agora ela estava na loja de perfumes para comprar mais um perfume, não porque ela precisava, porque ela ia presentear alguém, mas por causa que ela estava passando uma dificuldade na vida e que ela precisava comprar. Bem na vez da minha amiga. A minha amiga, como vendedora, qual o papel dela? Qual o dever? Vender. Ela ia ganhar comissão? Ia. Qual o dever moral? Qual o papel e a responsabilidade espiritual? Mas se ela falasse para a senhora não faça, e convencesse a senhora a não comprar, ela não ia ganhar a comissão. Tá vendo? Pilatos. Uma situação mais simples. E o que ela fez? Ainda bem que ela convenceu a senhora a não comprar o perfume, deixou de ganhar a comissão e sugeriu à senhora que procurasse ajuda, para que ela não se comprometesse mais financeiramente. Está vendo? Ela colocou, meus irmãos, quando a gente coloca o amor por alguém, o respeito e o humano acima de um ganho material, se a gente trabalha honestamente, a gente não precisa ter medo da escassez. Se for a nossa prova financeira passar por isso, a gente vai passar de qualquer jeito. Mas o humano, desde que a gente sempre coloque o ser humano, a vida, os animais, acima de um ganho financeiro, principalmente de um ganho material, não precisa se preocupar, porque não vai te faltar. Graças a Deus foi o que ela fez. Ela colocou o dever moral acima da venda, acima da comissão. Isso é responsabilidade espiritual. A minha responsabilidade como meu semelhante em ajudá-lo acima de qualquer ganho que eu possa ter com a fraqueza dele. Pilatos. Ela fez diferente dele, graças a Deus. Quantas vezes na nossa vida a gente tem situações como essa, em que a gente, por um dever moral, por uma responsabilidade moral, a gente pode deixar de ganhar temporariamente ou naquele momento. Mas acredite, a gente vai ganhar na vida espiritual. Porque lembra que a gente falou? Tudo aqui vai refletir não só aqui, não só amanhã. Vai refletir para a eternidade. Páscoa como ruptura interior. Então é deixar morrer essa acomodação do ganho, por exemplo. A desculpa. As responsabilidades que a gente põe em cima do outro. Eu sou assim porque desde a infância minha família toda é assim. Então, mas está certo ser assim?
Será que a gente não pode ficar só no que for bom na nossa família e começar a mudar aqueles hábitos que, mesmo que a gente esteja arraigado, a gente vê que não é tão bom na nossa família? Não que a gente possa desencarnar e já exterminar de vez, mas pelo menos a gente não vai transmitir para a geração posterior aquilo que a gente viu que não é legal, e a gente também vai desencarnar um pouquinho com menos daquele comportamento, seja ele um vício, seja um comportamento danoso. Então a gente está falando de esforço, o esforço que a gente faz para cumprir o bem. A ignorância cultivada, fingir que a gente não vê as coisas erradas para nos comprometer, ou porque isso pode nos prejudicar de alguma maneira. Aí, para a gente fechar, a aplicação prática de tudo isso que eu estou falando. Responsabilidade no cotidiano. Aí eu peguei outra pessoa que é bem responsável, que é o André Luiz. Ele chama de atos miúdos. O André Luiz, ele tem um livro que chama Apostilas da Vida. E nesse livro ele tem um capítulo chamado Responsabilidade. E ele fala que a responsabilidade espiritual, que abarca todas as outras, ela começa com os atos miúdos. Olha o nome do livro, que legal, Apostila da Vida. Não é livro da vida, é apostila. Apostila a gente usa na escola, na faculdade, como estudo para escrever. Então tá vendo? É um livro para prática, muito legal se vocês tiverem oportunidade. E ele dá algumas dicas de práticas para a gente poder exercitar isso da responsabilidade. Primeiro, pontualidade. Não sou eu que estou falando, é o André Luiz. Primeiro ato responsável, atos miúdos, não é nem tão grande, miúdo. Pontualidade. Você é pontual? Uma coisa são contratempos, mas você avisa que você está atrasando? Você atrasa com frequência? Porque a pontualidade é a responsabilidade com relação ao tempo. O seu, para não desperdiçar, e o do outro. Você está desperdiçando o tempo do outro. Aqui no Brasil, por exemplo, não sei em outros países, mas aqui a gente se acostumou tanto com esse mau hábito que a gente marca uma festa às 7 para as pessoas chegarem às 8 ou às 9. A gente não tem pontualidade e acha que isso é natural. Olha o que o André Luiz está falando. Pontualidade é uma responsabilidade. Retidão financeira. Ai, Senhor. Lembra, não é crítica. Não é pra gente, meu Deus do céu, eu falhei no primeiro, já falhei no segundo. Calma. Não é para você se condenar, lembra? Tudo com amor e compaixão. É pra gente analisar se a gente não pode melhorar mais um pouquinho e mais um pouquinho. Então, se você não é tão pontual, que tal agora você corrigir um pouco mais isso? Ao ponto de, daqui a um ano, você já ser uma pessoa que chega no horário. Se você deve mais do que ganha, que tal se você começar agora a se organizar com relação a isso? E pedir ajuda muitas vezes, se você não sabe como fazer. Ou estudar. Porque veja, responsabilidade. Reprimir impulsos de irritação com pessoas que não têm relação com os nossos problemas. Aí eu vou falar assim, você teve um dia difícil no trabalho? Quem de nós já não teve? Ou um dia que parece que aquele dia todo mundo tirou para nos irritar. E aí a gente chega em casa, às vezes parece que em casa também. Se isola, se cala, bebe água, como o Chico orientou, ou André Luiz, desculpa, no nosso lar. Bebe água. Você deve ser responsável pelas suas emoções. Se você for irritado o dia inteiro, isso não te dá direito, seja responsável afetivamente. E não despeje nas pessoas que não têm relação com essa irritação, com esses problemas. Mulheres na TPM, eu sei o que é uma TPM. Eu sei que tem momentos do mês que dificultam mais esses impulsos serem controlados. Mas se a gente já sabe, tá vendo? É possível que isso diminua. É possível um esforço. Isso não deve ser desculpa, como muitas mulheres dão. Eu falei assim, então fala de TPM, você tem que desconsiderar. Não faça isso, não dê desculpa. Não, eu falo de TPM, foi mais difícil para mim, mas eu vou me esforçar para melhorar isso. Então tá vendo? A dificuldade não exime a gente da responsabilidade.
E é isso. Então eu espero que as reflexões de hoje possam fazer sentido a cada um de nós e que a gente saia daqui e se questione do que a gente tem ainda a cumprir de bom nessa vida, da nossa mediunidade, dos nossos trabalhos, e que a gente possa exercitar um pouquinho, pelo menos, desses 3 pontos que André Luiz nos sugere, para que a mediunidade, a responsabilidade, tá vendo? Os nossos compromissos sejam leves, ok? Então vamos lá fazer a nossa prece, as nossas vibrações. Senhor, nesse momento, nós gostaríamos de vibrar por todas as pessoas adoecidas. Se você no seu lar, que estiver nos assistindo, ou estiver aqui presencialmente, estiver doente, com algum problema físico, mesmo que não seja grave, ou se você tiver alguém na sua família, um amigo, que esteja muito doente, não importa a doença que seja, se for uma doença do vício, uma doença mental, uma doença física, pense nessa pessoa nesse momento. Vamos pedir a Deus que as energias do amor, da paz e principalmente da cura cheguem a todos os doentes, sejam nós ou seja alguém que a gente esteja pensando. Pense nessa pessoa e você mesmo com carinho, com amor. Mentalize um jato de energia se derramando sobre a pessoa, inundando todo o seu corpo, trazendo bem-estar, trazendo alívio. E, se possível, se for da vontade de Deus, a cura, o começo da cura. Que essa pessoa seja feliz, alegre, tenha paz e muita saúde. Nós temos certeza, Senhor, que recebemos essa sua dádiva. E por isso nós te agradecemos. Abençoa também os nossos lares e aqueles que lá estão. Sejam os nossos animaizinhos ou as pessoas, os afetos que convivem conosco. Muito obrigada pela noite de hoje. Derrama sobre nós as suas bênçãos e nos ajuda a cumprir os nossos compromissos com amor, com fé e esperança na vida, como seres espirituais que somos. Muito obrigada, graças a Deus. Nós que agradecemos, né, gente, a Aline, por essa linguagem muito fácil, com tantos exemplos práticos, para nos auxiliar aí na nossa reflexão, para repensar os nossos comportamentos, mas principalmente viver mais leves, como você colocou. Muito obrigada. Então, para a próxima semana, nós fecharemos este mês, que traz esse tema da Páscoa, e teremos a palestra Gratidão Consciente, com Mauro Scatambu. Então, está imperdível. Agradeço a todos que estão aqui, agradeço a todos que estão acompanhando pela live, todos aqueles que irão assistir esse vídeo posteriormente. E para que nós possamos encerrar, vamos ter mais uma música com o Elson. Obrigada, gente. Obrigado, Dani, pela palestra, muito bacana, e você fala de forma suave e sorridente, é muito, a gente assimila melhor. Quando eu vim pensando qual música cantar para o encerramento, eu quis juntar 3 coisas que me veio, Cássia, à mente. E primeiro a gente vai cantar, como sempre, para Jesus, né? Hoje é aniversário do Roberto Carlos, ele faz 85 anos, e ele ajudou muito a instituição espírita e muitos espíritas ao longo da vida, e sempre fez música para Maria e para Jesus, né? E então, por causa do aniversário, e também para o nosso amigo que
que desencarnou essa semana, né? Fez a passagem, um grande trabalhador espírita, o Gilson Bargieri, que cantava muito, gostava muito de cantar as músicas de Roberto, né? Então são três coisas: nós vamos cantar para Jesus, Roberto, que ajudava muitas instituições, né? E também uma homenagem para o Gilson. Eu tenho tanto pra lhe falar.